Nessa aula, vamos abordar a formação de imagens em espelhos planos, né? Esses espelhos que nós temos em nossa casa. Por exemplo, quando a gente de manhã cedo, né, vai ao banheiro, a gente vê nossa imagem formada nesse espelho. Como que essa imagem é formada? Se a gente se enxerga no espelho, é porque o espelho devolve a luz que foi emitida pelo nosso rosto, não é? O espelho refletiu a luz provinda do nosso corpo sem alteração, né? A luz que nós emitimos bate no espelho e volta para os nossos olhos sem nenhuma mudança. É isso que acontece. Esse fato só aconteceu porque o espelho é uma superfície plana e polida. Espelhos planos nada mais são do que lâminas de vidro, né? É um vidro que recebe uma fina camada de película de prata. Então é uma camadazinha de vidro, atrás tem uma pinturazinha, uma películazinha de prata, ok? Por serem muito polidas, essas superfícies à frente dos espelhos refletem toda a luz que recebem de maneira especular. O que é uma reflexão especular? Significa que é uma reflexão coerente, ou seja, toda a luz que atinge o espelho volta, né, sem nenhuma alteração. Isso? Com a mesma organização que atingiu. Diferentemente quando a luz bate numa parede branca. A luz chega na parede e a parede reflete, só que distorcendo toda a luz, né? A luz volta toda embaralhada. E aí você perde informação. Não forma-se imagem aí quando você olha numa parede. Porque a parede não é uma superfície especular. Não é uma superfície especular. Tá bom? A luz, quando atinge uma superfície, seja especular ou não, ela segue um padrão. Ela retorna seguindo um padrão. Que padrão é esse? A luz incidente e a luz refletida são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Não acontece da luz vir num plano e refletir, né, num plano diferente. Se a luz atinge uma superfície formando um ângulo, por exemplo, de 30 graus, ela reflete com o mesmo ângulo, 30 graus. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa imagem aqui a gente explica melhor. Primeira questão de ser coplanar, está vendo aqui? Aqui é uma superfície, né, refletora. Aqui a luz representada por esse raio está nesse plano vertical aqui, tá vendo? O raio refletido vai sair no mesmo plano vertical. Não acontece do raio refletido sair num plano horizontal, assim, ó, para cá. Não acontece. Ele vai, se a luz veio num plano vertical, a luz reflete num plano vertical. É isso que nós chamamos coplanares. A luz incidente e refletida são coplanares. Ó, a luz, quando bate aqui nessa superfície, ela forma com essa reta que eu vou chamar de normal um ângulo I aqui, ó, por exemplo, 30 graus. Ela vai refletir formando o mesmo ângulo. Né? Se incidir com 30, reflete com 30. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá bom? Isso é um padrão para reflexão, que nós vamos chamar de lei, ou leis da reflexão. Tá bom? Independente da superfície ser especular ou não, é um padrão para a reflexão da luz. Ok? É uma regra da natureza. Tudo bem? Bom, vamos ver então a reflexão regular, né? Dessa forma, vamos analisar as figuras abaixo que mostram um feixe de raios paralelos e outro divergente emitido por um ponto do corpo, de um corpo. Então veja aqui, ó. Aqui a luz que está vindo de algum objeto, que eu representei aqui, tá vendo? Essas setinhas vermelhas é a luz que está vindo desse objeto. Veja que os raios que representam a luz, eles atingem essa superfície de forma paralela, tá vendo? Esse raio é paralelo a esse, é paralelo a esse. Se essa superfície for especular, olha a reflexão como é que fica. Os raios refletidos, seguindo as leis que eu falei ainda há pouco, né? O padrão de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, veja que a luz refletida, representada por esses raios azuis, também são paralelos.
Se o feixe incide paralelo, o feixe refletido também é paralelo, ok? Aqui nós temos outro exemplo, ó. O feixe de luz que está vindo desse pontinho, eles não estão vindo paralelo, eles estão vindo assim de maneira cônica, não é? Se você usar as leis, o padrão, as leis da reflexão, os raios refletidos também são do mesmo jeito, cônicos, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então isso é uma reflexão regular. Se o feixe incidente é paralelo, o feixe refletido também é paralelo. Se o feixe incidente é assincrônico, o feixe refletido, aqui as luzinhas, as setinhas azuis, também é cônico, tá vendo? Isso é um padrão que acontece para reflexões regulares. Os feixes refletidos mantêm nos dois casos o mesmo formato dos feixes incidentes, tá bom? Reflexão regular é aquela em que a luz refletida tem o mesmo padrão da luz incidente. Foi claro? Agora a reflexão difusa, que é essa que acontece na maioria dos casos, quando a luz bate uma parede, bate em algum corpo qualquer, né? A coisa é diferente. Olha só como acontece. A luz incidente, que é a superfície, né? Que não é regular, que ela não é polida, ela é cheia de imperfeições. A parede aí do seu quarto. Veja que as setinhas vermelhas representam a luz incidente. Eles são paralelos, tá vendo? Eles são organizados. Mas aí os raios refletidos, ó como são, todos, cada um para um lado diferente. O padrão do ângulo de incidência e o ângulo de reflexão continua o mesmo, né? Não é isso que fez com que a reflexão fosse difusa. A reflexão difusa porque cada pedaço da superfície tem uma inclinação diferente, tá vendo? Ela não é regular, como aconteceu no caso anterior. Então, esse tipo de superfície, que é a maioria dos casos, a imagem não há formação de imagem. Isso é bom, né? Imagina se todos os objetos em nossa volta refletissem de maneira regular. A gente ia ficar se vendo em tudo que é lugar, né? A gente não ia enxergar os objetos, a gente ia se enxergar nos objetos, né? A reflexão difusa é o mais comum. O caso especial é dos espelhos planos. Esses não. A reflexão é regular, a gente não enxerga o espelho, a gente se enxerga no espelho, tá bom? Bom, agora vamos falar da formação da imagem nos espelhos planos. Quais são as características da imagem? Quando você se olha num espelho plano que está aí no banheiro da sua casa, como é que é a imagem? Ela é igualzinha a você, né? Ela é igualzinha, ela tem o mesmo tamanho que você, e a sensação que você tem é que a tua imagem, né, ela está dentro do espelho e ela é equidistante ao espelho, ou seja, se você estiver a 2 metros do espelho, você tem a sensação que a tua imagem também está a 2 metros lá para dentro do espelho, né? Então, uma característica é que a imagem e o objeto são equidistantes, estão à mesma distância da superfície, né? Se você tem um quarto que tem um banheiro, que é pequenininho, né? Aí você bota uma parede espelhada no banheiro, você tem aquela sensação de profundidade, porque a imagem refletida é equidistante ao objeto. Se o banheiro tem lá uma parede, né, de 2 metros, ela parece, dá a sensação de que o banheiro agora tem 4 metros. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Um objeto, aqui um espelho, tá bom? Se você seguir aquele padrão das leis da reflexão, ó, a luz que vem da cabeça do objeto bate no espelho e reflete assim, seguindo o padrão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. A luz que vem assim direta vai bater e vai voltar, né? E a luz que vem dos pés, ó, que bate aqui na borda, reflete assim. Se a gente prolongar esses raios refletidos, né, porque é a reflexão que forma a imagem, né? Então, esses aqui são os raios que chegaram, esses são os raios que refletiram. Se você prolongar eles, aí você tem aqui a formação da imagem como se ela estivesse dentro do espelho, né? Ou atrás do espelho. Então, aqui é o objeto, aqui é a imagem, né? É isso que eu quis dizer com equidistante, tá bom? Como a imagem não é projetada, ou seja, você está diante do espelho, a imagem não é projetada para fora, ela está dentro do espelho.
Aí você vai classificar essa imagem como virtual, né? Como se ela estivesse dentro do espelho, num ambiente diferente de você. Né? Esse nome virtual sugere que a imagem é formada em um ambiente diferente daquele em que se encontra o objeto. O objeto está aqui, ó, nesse ambiente, a imagem parece que está em outro ambiente. Né? E aí, mais uma vez, por isso que os espelhos são muito usados como truques de decoração para dar a sensação de um ambiente ampliado, porque ele dá essa sensação, né, de que existe algo atrás do espelho, né, dentro do espelho. Tá bom? É a imagem. Um outro exemplo, aqui, ó, uma bola, a luz que vem do espelho bate e reflete e vem para os meus olhos, né? Aqui a bola bate e vem para os meus olhos. Aí então é como se a gente enxergaria a imagem aqui, ó. Se o objeto tiver a 2 metros do espelho, vamos chamar aqui de P, uma distância de 2 metros, você tem a sensação de que a imagem está lá dentro também a 2 metros de você, tá bom? Então eu enxergaria essa imagem aqui, ó, 2 metros para dentro do espelho, tá ok? Tudo bem, galera? Então tá bom, um abraço, até o nosso próximo encontro.